Gravando? Não sei. Olá, pessoal do YouTube. Já começando o vídeo assim, vou ficar metade do vídeo mostrando minha nova tatuagem, porque eu tô muito feliz com ela. Deixa a tatuagem bonita. Enfim, como eu ia falando, hoje estou aqui por um objetivo muito simples, que vai ser muito fácil de atingir, acredito eu. Quero que pessoas que estejam assistindo esse vídeo se apaixonem por Vitor Martins, assim como sou apaixonada. Porque assim, o moço tem 4 livros, até onde eu saiba. Se alguém encontrar algum livro ou conto de Vitor Martins que eu não esteja falando aqui nesse vídeo, por favor me fale pra eu poder correr atrás e ler. É sério, tá virando uma obsessão, assim. Esse ano eu li esses 4 livros, na verdade são 3 livros e um conto. Todos os livros são livros que são leves, mas que nunca são tão leves assim. É aquele tipo de livro que você consegue ler rápido, que é extremamente envolvente, que é uma gostosura, que você fica feliz, que tem final feliz, que não é uma coisa que você vai ficar traumatizada, sabe? Que não tem... Mentira, tem gatilhos. Mas assim, que não é pra você ficar triste. São livros lindos, e você faz essa leitura rápida e leva alguma coisa daquela leitura que pode ser bestinha, mas ela não é nada bestinha. Ficou difícil de entender o que eu falei? Talvez um pouco. Mas vamos lá, vou explicar. Esse ano, eu tô falando esse ano, mas eu vou postar esse vídeo em 2024 e eu tô fazendo 2023. No ano passado, em 2023, eu resolvi fazer um desafio literário onde eu ia ler 12 livros nacionais no ano. Eu tinha há muito tempo. Que é isso? Aqui quem fala é da Terra, o que é isso? Calma, que talvez eu tenha achado coisas que eu nunca tinha visto. Eu vou ler aqui sobre o que é isso. Mas enfim, eu fiz esse desafio literário onde eu queria ler 12 livros nacionais no ano. Porque ano passado eu lancei o meu livro e eu percebi que eu não lia muitos livros nacionais. Então seria um absurdo, de fato, eu querer que as pessoas lessem o meu livro, sendo que eu sou uma dessas pessoas que acaba lendo mais livros internacionais, os modinhos do momento. Ou então que lê o livro nacional, mas os livros nacionais que a gente já leu são livros mais clássicos, são indicados no colégio. Então eu queria dar mais oportunidades para leituras de autores nacionais. Eu já tinha na minha lista de desejos, faz muito tempo eu queria ler 15 dias, que um amigo meu leu, disse que era muito lindo. Eu simplesmente olhei a capa e falei, eu quero ler esse livro. Eu tenho esse pequeno problema, né? Eu vejo a capa e falo, vou ler esse livro. Não leio a sinopse, só olho a capa e decido se eu quero ler ou não esse livro. E eu vi a capa e na minha cabeça isso daqui seria uma coisa dramática, uma coisa assim triste. E meu amigo que me indicou, ele disse, nossa, eu chorei tanto com esse livro. Então na minha cabeça era porque é triste, né? Que é um drama muito forte. E aí eu fiquei adiando a leitura. Chegamos então em 2023, que foi, vou ler 15 dias. Li 15 dias e é simplesmente assim um livro sobre 2 adolescentes, né? Eu não sei quantos anos eles têm, 15, 16. É sobre o Felipe, ele deve ter uns 15, 16 anos ali. É um menino gay que não sai muito de casa, é um menino mais excluído assim, é um menino gordo, é um menino que passa por muito bullying. No condomínio, eu acho, tem uma piscina. E aí ele conhecia esse menino que era o Caio, que quando eles eram pequenos eles se conheciam, mas desde então ele virou aquele vizinho que entra no elevador, fala bom dia, boa tarde, boa noite e não fala com você mais. Criou-se essa distância entre eles. A mãe de Felipe avisa ele que, olha, os pais do Caio vão viajar e Caio vai ficar aqui na nossa casa durante 15 dias. E aí ele começa essa amizade com o Caio, né? Ele começa a conversar com o Caio, afinal de contas o menino tá dormindo no quarto dele, como é que ele vai fingir que aquela pessoa não existe? Né? Então aí eles começam a conversar, eles começam a virar amiguinhos, eles começam a conversar por causa de livro que tá lendo, e aí você vai vendo aquela amizade crescendo e aquele interesse crescendo, e eles meio que se apaixonando ali, uma coisa muito bonitinha. A gente vê um pouco do bullying que o Felipe passa, a gente vê a dificuldade do Caio de se comunicar com a família dele por conta da sexualidade dele, então a gente tem assuntos bastante profundos, bastante interessantes ali, mas é tudo muito leve. São coisas pesadas de pensar, bullying não é fácil, eu já passei por muito bullying na minha vida. Ter que se assumir pra sua família, ter que ter essa conversa, ter que ter uma família que aceite a sua sexualidade, é uma coisa que de vez em quando não é tão fácil assim também. Então são coisas pesadas, mas que no livro tudo tem meio que um final feliz. É aquele tipo de coisa que a gente fala, poxa, só vou conseguir tratar de assuntos que precisam estar em pauta se for uma coisa extremamente dramática, uma coisa extremamente difícil, uma coisa extremamente profunda, uma coisa extremamente pesada. Eu lembrei muito do filme Moxie, que é um
não sei se é uma comédiazinha romântica, mas é um filmezinho adolescente, que é um filme feminista, um filme super legal, assim, que bate muito nessa tecla, mas de uma forma super leve, super tranquila, e eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto quando a gente consegue dar à luz, chamar muito atenção naquela pauta que de vez em quando a gente só ouve, só consegue consumir aquele conteúdo se for em cima de muito drama, de coisa muito pesada. Então é isso que me deixa muito feliz com os livros de Vitor Martins. Ele trata de causas que são importantes a gente trazer, mas de uma forma leve. E aí a gente tem essa história muito fofinha de 15 dias que eu fiquei muito moderna, coisa mais linda. Como é contada a história pelo Felipe, que é esse jovem de 15 a 16 anos, traz essa ingenuidade pra história, né? E eu lembrei muito de Aristóteles e Dante. E aí eu dei 4 estrelas e meia. E eu falei, vamos ver mais sobre Vitor Martins. Tinha outro livro que também já estava na minha lista de desejo há muito tempo. Nem sabia que era de Vitor Martins também. Eu simplesmente botei porque a capa era muito bonitinha. E aí, esse livro era 1 Milhão de Final Felizes. Não sei nem explicar. Eu já acabei de ler um livro muito pesado, eu não lembro agora qual era, não sei se era Sêneca ou foi um É Assim Que Acaba. Enfim, um que tinha me deixado meio... entendeu? Pra baixo assim, um negócio meio pesado. E aí eu falei, quero ler Vitor Martins. Esse já é sobre um casal um pouco mais velho, né? Eu acho que os meninos têm 19 nessa história. Porque é meio que na época de início de faculdade. Às vezes as pessoas não saem do colégio, vai direto pra faculdade, vai trabalhar. Que é o caso do Jonas, que saiu do colégio e começou a trabalhar em uma hamburgueria, em uma lanchonetezinha, enfim, um Rocket Café, que é no meio da Paulista. E o Jonas, ele tem uma mãe muito religiosa, a família dele é religiosa. Ele tem uma relação muito boa com a mãe dele, mas com o pai ele já é mais distante. E mesmo que a relação dele com a mãe seja boa, ainda é aquela relação que é muito boa, mas não tão íntima. Os pais dele não sabem sobre a sexualidade dele. Ele é um menino gay, e o que é que ele quer fazer com a vida dele? Ele não sabe o que é que ele quer fazer na vida. Porém, ao mesmo tempo, ele tem assim uma criatividade muito aguçada e ele tem um caderninho onde ele escreve várias ideias para o que seriam livros legais para ele escrever. Só que ele nunca escreve nenhum desses livros. Lembra muito minha pessoa, porque eu tenho várias ideias escritas em um caderninho e eu só publiquei de fato um livro, né? Mas enfim. Meio que nem pensa nisso como uma profissão, ele só faz por um hobby. E um belo dia, o Arthur, que é o interesse amoroso dele nessa história, ele vai no Rocket Café, faz o pedido e ele fica assim, deslumbrado com aquela beleza toda. É um menino ruivo, da barba ruiva, um menino super bonito e tal. E aí ele fica, meu Deus, quero esse menino para mim, mas tipo, na cabeça dele, ele não ia dar em cima do menino. Mas o que acontece? Ele continua indo lá e eles começam a se relacionar e tudo mais. O Jonas trabalha com essa amiga dele, ele tem uma amiga no trabalho que tem uma amizade muito linda, ele tem outros 2 amigos do colégio que saem com ele também toda hora, então a gente vê essas amizades, são muito bonitinhas, gostosinhas da gente acompanhar. O que acontece é que tem um drama familiar, como eu falei pra vocês, ele não é assumido pra família dele, a gente tem esse drama familiar quando os pais dele descobrem sobre a sexualidade dele. É um livro muito de found family, eu acho, que é tipo assim, a família que você encontra, a família que você constrói, que mostra muito a realidade de alguns jovens gays que os pais não aceitam sua sexualidade, não conseguem ter uma conexão muito grande com os seus pais e acabam tendo uma família ali entre seus amigos. E novamente a gente tem uma história que é profunda, né, que tem assuntos muito profundos, que tem assuntos muito difíceis de lidar, que tem assuntos muito pesados, mas que é tratado de uma forma muito leve. Claro que não é lindo ver o pai brigando com ele, nem nada do tipo. Por sempre ter aquele final de filme feliz, aquela coisa fofíssima, dá tudo muito certo, sempre dá tudo certo nos livros de Vitor Martins. Fica leve, sabe? Eu vi um vídeo, inclusive, do Rodolfo falando sobre esse livro, que pra ele foi muito emocionante, pegou ali muito numa ferida. E pra mim, uma menina hétero, fica meio difícil de falar, então que é leve não entendendo esses gatilhos. Mas é como se, por exemplo, o gatilho do Felipe, que ele é um menino gordo, sofreu muito bullying por ser gordo. Quando eu era mais nova, eu era muito magra, com meu cabelo super cacheadão, eu tenho uma pinta, então me chamavam de bruxa, e eu era muito magra, então eu era a Olivia Palito e tudo mais. Então eu consegui me relacionar muito com o bullying do Felipe e sentir aquele gatilho, mas que não me deixou pra baixo, que não me deixou mal. Eu fiquei muito tranquila com tudo aquilo e como foi leve. Tendo esses milhões de finais felizes, eu acho que todas essas questões mais pesadas ele consegue deixar de uma forma leve. E aí, 1 milhão de finais felizes, além disso tudo, o Jonas começa de fato a escrever uma das histórias. E nessa história que ele tá escrevendo, são piratas gays. Você acompanha também essa história, que é uma história muito bestinha, muito besta. Então assim, a gente tem como dizer que o Jonas é um grande escritor, mas é uma fofura, eu adorei. E até a historinha dos piratas eu achei uma fofura. Eu chorei com a história dos piratas, eu chorei com a história do Jonas e do Arthur. E eu fiquei... existe coisa mais fofa, eu amo. Eu fiquei apaixonada, chorei
litros. Aí depois eu li Se a Casa 8 Falasse. Esse eu não vou dizer que tá na minha lista de desejos, nada do tipo, porque eu nem sabia que esse livro existia. Depois que eu li esses dois, eu falei, meu Deus, Vitor Martins, eu amo esse homem para sempre, ele é um dos meus autores favoritos agora da vida, quero ler tudo que ele já escreveu. E aí achei esse livro, Se a Casa 8 Falasse, que é um livro que foi escrito na pandemia, sobre pandemia. Também já tem ali um assunto nada legal, né, nada feliz, mas que é um livro que me chamou muita atenção, porque quem narra a história é a casa. Por isso o título, Se a Casa 8 Falasse. E é a história de 3 personagens principais. E é tipo um capítulo do personagem A, um capítulo do personagem B, um capítulo do personagem C. Um capítulo do personagem A, um capítulo do personagem B, um capítulo do personagem C. Então a gente vai acompanhando as histórias assim, cortando elas aos pouquinhos e acompanhando. A Ana, que a história dela é contada nos anos 2000. O Greg, que a história dele é contada nos anos 2010. E o Beto, que a história dele é contada em 2020, que aí vem a pandemia. Então é meio que essa casa contando a história das famílias e das pessoas que moraram na casa durante esse período. E aí a gente tem aqui a Ana, que é uma menina gay, que ela tem uma namoradinha, mas que não é assumida pro pai, mas que o pai dela é um amorzão, ele é um lindo, um fofo, mas ela não consegue ali conversar muito bem com ele. A mãe dela morreu, então ela não tem essa aproximação com o pai, ela não tem ninguém pra contar muito da vida dela. E a gente vai vendo esse relacionamento dela com o pai evoluindo, o relacionamento dela com a namoradinha dela é muito fofinho. Elas são menininhas jovens, eu acho que, sei lá, elas ainda estão no colégio, então é uma coisa assim de menininhas adolescentes apaixonadas, muito fofo. Tem a história do Greg, que também é um menino muito novinho, eu acho ali que ele deve ter os seus 17, acho que é isso. E a história do Greg é que ele tem uma família, o pai e a mãe são ricos e que eles estão se separando. E porque eles estão se separando, eles mandam o Greg pra casa da tia dele. Então quem mora na casa não é o Greg, é a tia, né? E ele vai passar esse tempo lá com a tia enquanto os pais estão resolvendo o divórcio lá dele. E a tia, ela é dona de uma locadora. Ela tem uma locadora dentro da casa, ela fez na garagem. E aí ele vai trabalhar com ela nessa locadora. Ele conhece o menininho que deixava sempre a comida da tia, o almoço da tia, porque tem um restaurantezinho ali na rua. E aí esse menininho que é o entregador, eles acabam se apaixonando, tem uma historinha muito fofinha ali também. E tem o caso de que ele teria que voltar pra casa, né? Porque os pais estão se divorciando, então ele tem que voltar pra casa. Então também a gente acompanha meio que essa história aí dele. E tem a história do Beto, que é um menino que no meio da pandemia, ele já saiu do colégio, ele quer ser fotógrafo, né? Ele já trabalha ali como fotógrafo, mas fotógrafo de eventos, e ele não quer trabalhar com isso, ele quer fotografias mais artísticas. Ele começa a juntar um dinheirinho ali e a pretensão dele seria se mudar para São Paulo para conseguir viver a carreira de fotógrafo mesmo. Mas o que acontece? Vem a pandemia. Acompanha a história do Beto, a mãe dele e a irmã que volta para casa, que a irmã vai morar em São Paulo e ela volta no meio da pandemia para poder ficar esse tempo com eles. E ele vê muito nessa irmã dele o que ele queria ser. Volta na cabeça dele que a irmã dele é uma estrela, é já tudo que ele queria ter e ele não conseguiu e o sonho dele foi interrompido pela pandemia, onde a gente não sabia nem se ia terminar a pandemia, se o mundo ia acabar ou não ia. E ele fica postando as fotos dele no Twitter e a partir disso ele conhece um menininho e eles começam a conversar todo dia. Aquela coisa de pandemia mesmo, que a gente faz amigos online, a gente vive com aquelas pessoas todo dia conversando, faz videocall. E aí no final, que as histórias meio que se conectam também. Esse livro, porque ele é contado 3 histórias separadas e vai sempre indo e voltando, demorou mais também de gostar tanto dos personagens, de entrar na história, de querer realmente gostar desse livro. Eu fiquei meio, ai meu Deus do céu, será que vai ser um trauma? Será que vai ser um livro de Vitor Martins que eu não vou gostar? E agora, e não, no final assim, eu fiquei apaixonada, chorei que nem uma louca também e falei, valeu a pena tudo isso. Talvez se eu tivesse desde o início tão investida como eu fiquei no final desse livro, eu ia amar o livro por completo. Mas por conta de ter essa dinâmica de 3 histórias completamente diferentes e você vai indo em cada uma delas, eu acabei não conseguindo me prender muito nelas. Chegou no final, eu consegui, mas demorou um tanto e por isso eu demorei mais um pouco de ler o livro. E acabei dando apenas 4 estrelas. E aí, quando terminou, eu vi que tinha esse continho escrito em algum lugar, que é um conto muito fofo, minha gente. Esse aqui não tem nada muito pesado. Talvez tenha um gatilho ou outro, porque o Antônio, que é o personagem principal, ele em um pequeno momento, porque são 70 páginas, não tem como aprofundar muita coisa, mas em um pequeno momento ele fala sobre o relacionamento passado dele, onde foi um relacionamento assim que a gente vê que é tóxico. E aí tem esse gatilhozinho, essa coisa um pouco pesada. Mas tirando isso, é uma história completamente fofa. Coisa mais fofa do universo. É uma história sobre o Antônio, que é esse menino de 26 anos. Ele quer muito ir pra o show de uma banda que ele acompanhava quando ele era mais novo, quando ele tinha 20 anos. Ele acompanhava essa banda que era tipo assim uma boy band de 3 mocinhos fofinhos. Essa boy band tinha terminado e ela volta e tá fazendo esse show de comeback.
né? E aí ele quer ir nesse show, só que nenhum dos amigos dele gosta dessa banda. E aí ele vai sozinho pra poder comprar o ingresso desse show. Nessa fila ele conhece o Gustavo. E aí eles têm uma noite muito fofinha esperando, né, na fila. E eles acabam ficando assim, apaixonadinhos. Conversam sobre bastante coisa. E aí como ele tem na cabeça dele, tipo assim, tô conhecendo esse brother aqui na fila. Ele não sabe nada da minha vida, eu não sei nada da vida dele. A gente não conhece ninguém em comum. Eu posso falar tudo aqui que eu quiser. E aí ele acaba falando um monte da vida dele. O Gustavo fala da vida dele também. E aí eles criam ali uma conexão muito linda. Depois a gente acompanha eles no show e enfim, é uma coisa muito fofa. Esse eu não chorei. Dei 4 estrelas porque as pessoas ficam, cara, você dá 4 estrelas pra livro tão besta. Dó porque assim, esse conto ele não foi feito para mudar a vida de ninguém. Não é uma coisa profunda para te ensinar uma coisa fora do normal. Não, é um continho fofinho, gostosinho, que é feito para você ler, ser envolvente, passar algumas horinhas, alguns minutos sendo feliz apenas, entendeu? Então eu acho que super cumpriu o que ele propôs, que era ser um conto fofinho e gostosinho. E foi super, então dei 4 estrelas. Não tem por que não dar. Então estou eu aqui fazendo esse vídeo para a minha minúscula comunidade assistir. E quem tiver interesse de conhecer um ator nacional maravilhoso, que todas as histórias de Vitor Martins são de personagens queers, todas as histórias dele são de finais felizes, todas as histórias dele são extremamente fofas, envolventes, gostosinhas. E é aquela leitura para te tirar de ressaca literária, é aquela leitura para acompanhar depois de um livro muito pesado, que te deixou triste, que te deixou agoniado. Ele tem uns livros perfeitos para você ler depois, levantar sua energia. A gente lê uns livros que a gente fala por que o ser humano existe, né? Que demônio é o ser humano. E a gente lê Vitor Martins e a gente fala, ó, é tão bom ser humano. Então eu gosto desse tipo de leitura e eu gostaria de indicar para todo mundo que está procurando alguma coisa assim. Leiam os livros de Vitor Martins, gente, é muita fofura. Então é isso, quem já leu Vitor Martins, deixa aí nos comentários falando qual é o livro favorito dele. O meu, de fato, é 1 Milhão de Final Feliz, foi o que eu dei de 5 estrelas, eu sou apaixonada por esse livro. E aí eu quero saber de vocês também, se alguém tiver algum livro, algum autor que vocês queiram me indicar, que seja alguma coisa nessa vibe, nesse tipo Vitor Martins aí, me indica por favor, porque eu quero devorar todas as coisas que sejam parecidas. Então curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, faz essas coisas todas que ajudam as pessoas que têm canal no YouTube pra crescer um pouquinho, porque eu gosto de fazer vídeos. Ia ser legal ter uma comunidade maior aqui. Imagina se Carol consegue viver de ser autora e fazer conteúdo literário. Minha vida ia ser muito boa, gente. Então, vamos ajudar. Se alguém quiser comprar os livros de Vitor, assim, eu sou super íntima, que eu falei aqui no vídeo, eu deixei na descrição os links, que é o link da Amazon que vocês comprarem, me ajuda também, então comprem por lá. Carol, por que você não mostrou nenhum livro aqui? Porque eu só tenho Se a Casa 8 Falasse. Os outros livros eu li em e-book. O conto eu li no meu Kindle, 15 dias eu li no meu Kindle, 1 Milhão de Final Feliz eu ouvi no Audible. Não sei quem é que narra, vou procurar pra botar aqui, porque assim, uma delícia, umas entonações maravilhosas, achei super engraçado ouvir com essa pessoa narrando, foi muito bom. Se a Casa 8 Falasse, eu de fato tenho o livro, mas emprestei, né? Porque minha amiga veio um dia desses aqui em casa e ela falou, me indica aí um livro fofinho, gostosinho, quero terminar o ano lendo uma coisa fofa. Eu falei, pronto, Vitor Martins, toma aí. Entreguei pra ela, então não está aqui pra poder mostrar também. Mas é isso, ajuda aí, compartilha, faz essas coisas tudo e até o próximo vídeo. Beijo.